O que você está tentando fazer, meu filho? Não é isolar a palavra, porque isolar é um conceito errado. Não existe isolamento muscular. Isso é um erro conceitual espúrio, ridículo. Desbostificando a remada. A remada é um conjunto composto de ações de força que tem o intuito de simular um remo, né? O que acontece no esporte de remo. Ou seja, envolve uma quantidade significativa e sucessiva de ações de grupos musculares. Infelizmente, como muitos outros que serão ditos na série Desbostificando, é um exercício que a extensa maioria de pseudos profissionais e desinfluencers fitness, nossa, detesto essas duas palavras, junto então pior, demonstram ou explicam de maneira totalmente equivocada, seja do ponto de vista de ativação muscular ou do ponto de vista da realização da técnica. Então servirá para vários tipos de remada, tá, pessoal? Não vai ser apenas uma, não. Então eu vou generalizar, começando pelas ativações musculares. Normalmente na remada, a grande maioria desses que estão na internet falando sobre exercício, geralmente os entorpecidos de suco, dizem que é um exercício dominantemente só de dorsal, no máximo ali falam costas, né? Exercício para costas. Alguns falam que é exercício para o bíceps também, tá? Mas a extensa maioria está incorreta, ou pelo menos faltando grande parte do que deve ser dito ou que é a realidade. É muito mais do que isso. A remada, ela não é para dorsal, como dizem, né? Além de estar errada, é grande dorsal ou latíssimo do dorso. Ela envolve a dorsal e vários grupos musculares do dorso, né, da parte de trás do tórax, da região lombotorácica inteira vai estar envolvida nesse exercício. Desde a grande dorsal mesmo, obviamente, eretores espirais, tá? Os profundos que vão da região lombar até a região torácica, até mesmo na região cervical. Os músculos interescapulares, aqueles que ficam entre as escápulas. Deltoide posterior. Obviamente que a região anterior do braço como um todo, nós temos o bíceps braquial, o bráquio radial, o braquial, o conjunto de ações para que a apunhadura de segurar o implemento seja feita permite, por conta dos músculos que envolvem as falanges de um antebraço inteiro. Então esse reducionismo de ativações musculares fazem com que vários grupos musculares sejam negligenciados como se não estivessem sendo treinados. Isso é um grande erro para a distribuição de demandas, né, de esforços entre os outros ciclos, né, os outros sessões de treino que você vai ter, por exemplo. Quanto à técnica, a técnica também é algo terrível. Dizer, por exemplo, que você não pode mexer o tronco, né, que é aquela tendência de jogar a coluna para trás, se você estiver fazendo uma remada na polia, ou a coluna para cima, se você estiver fazendo uma remada curvada. Vejamos que a remada, ela é o intuito de simular o remo. No remo você tem a extensão do quadril com a extensão da coluna vertebral. Não é errado mexer a coluna vertebral, principalmente a região lombar, na remada. Ora, por que não é? Porque a dorsal ela tem inserção na aponeurose tóraco-lombar, ela tem fibras que também auxiliam na extensão do tronco, na extensão lombar. Portanto, quem disse que está errado mover a coluna não sabe o mínimo do funcionamento do sistema músculo-esquelético. Outro erro que chega a ser ignóbil: isolar a dorsal na remada. Ora, isso chega a ser tão tolo que você descaracteriza o exercício. Você acaba tendo que fazer um exercício que parece mais uma extensão pura de ombro. Vamos colocar aqui para simplificar, parecendo um pull-down na polia, do que uma remada. Se você quer isolar grande dorsal, existem opções muito melhores para poder fazer isso. O pull-down mesmo, mantendo a rotação interna de ombros com o cotovelo para fora, né? É algo muito mais simples você conseguir tentar. Não é isolar a palavra, porque isolar é um conceito errado. Não existe isolamento muscular. Isso é um erro conceitual
espúrio, ridículo. Que para uma ação muscular ou movimento acontecer, existe uma sucessiva coativação de estabilizadores que permitem os implementos mexerem, as peças ósseas. Então, isolar é um termo, chega a ser até burro, tá? Quem não compreende. Simplificar demais mais atrapalha do que ajuda. Não existe isolamento muscular. Isso é um erro conceitual. Então existem opções melhores, com o próprio pull down, né? Que a gente pode dizer que é uma extensão de ombro mantendo a rotação interna. Poderia ser com rotação externa, mas não vou entrar em detalhes como isso muda a relação de força entre músculos que fazem a extensão do ombro. Mas também poderia fazer uma extensão pura de ombro com halteres, mantendo a rotação interna de ombros, né, de maneira curvada. Você fazer uma extensão pura de ombros curvado, também daria. Mas não, os ignóbios querem fazer o isolamento de grande dorsal. Isolamento, nossa, que terrível. Na remada. Chega a ser algo espúrio, ridículo. A remada, a característica dela é envolver uma quantidade significativa de músculo. O que você está tentando fazer, meu filho? Quer especializar o uso da dorsal, que isso é o termo mais que eu acredito ser correto, faça a extensão pura de ombros, mantendo a rotação interna. Ok? Para de inventar moda na remada e fazer compensações aonde você não pensou que fosse surgir. Faça o simples bem feito e tudo vai dar certo.